Olá, sou o Dr. Paulo Pereira. Hoje vamos entrevistar a doutora Mônica Franco, psicóloga analítica junguiana, e a Rosângela Matos, que também já tem todo um histórico pessoal como vítima de relacionamento abusivo com uma pessoa que tinha o transtorno narcisista. Então vamos lá. Inicialmente, nós vamos já elaborando aqui passo a passo quais são cada uma das etapas desse tipo de relacionamento, para muitas pessoas, inclusive, que vão estar nos assistindo, nem imaginam que tenham um relacionamento com alguém narcisista, né? Ou a própria palavra narcisista também, hoje em dia, como várias outras terminologias médicas, acaba se dando uma certa deturpada, graças até à internet. Hoje em dia tudo a gente às vezes tem que pegar um termo, voltar atrás, explicar as origens, as causas e tal, para não se perder muito até na própria nomenclatura para começar, mas ainda em relação aos sintomas e como as pessoas lidam com isso. Então vamos lá, inicialmente, me fala mais sobre você, Rosângela, e como que foi esse início de relacionamento lá atrás. Olá, tudo bem? Obrigada, Dr. Paulo, pelo convite. Primeiramente, eu acho que é importante a gente esclarecer, deixar claro que a proposta aqui é a gente conseguir passar pelos ciclos, né? Deixar um esclarecimento para as mulheres que precisam ter essa conscientização. Então, eu estou encabeçando esse projeto juntamente com o Dr. Paulo e convidei aqui a Mônica, que me assistiu também, né? E a ideia é a gente conseguir colocar esse assunto na mesa, porque existem muitas mulheres sofrendo e não têm a consciência de como que funciona. Então, a gente, quando inicia um relacionamento com um narcisista, a gente costuma estar sempre com uma expectativa muito alta, né? E as vítimas do narcisista costumam ser mulheres que projetam a sua expectativa no outro sem prestar atenção, muitas vezes, no que de fato está diante dos seus olhos. Eu costumo falar que as mulheres precisam usar mais a intuição, na minha visão, né? Porque a intuição, ela fala, só que muitas vezes a gente ignora. Então, assim, dentro da minha história, né, eu vivi um relacionamento, 5 anos de casada e 7 ao total, e quando eu parei para observar que eu estava vivendo ciclos de abuso, eu já estava no 2º filho, né? E foi bem difícil para mim, assim, para eu conseguir compreender. Mas, especificamente falando, respondendo a sua pergunta, que explicando essa questão do ciclo. Ele inicia, como os especialistas falam, com a etapa de love bombing. O que é o love bombing, né? É aquela etapa onde o narcisista, ele vai espelhar aquilo que você espera. Então, ele te estuda, ele faz um stalking, ele observa o que você de fato valoriza e ele vai espelhar, ele vai projetar aquilo que você espera. Então, ali é a parte do que a gente fala que é a parte bonitinha da história, romantizada, onde você pensa, puxa, eu encontrei o homem da minha vida, né? Perfeito, não tem erro, não tem... Eu ficava até, nossa, mas eu nem brigo, eu nem discuto, né? E as mulheres não percebem que isso nada mais é que um estudo que ele fez a seu respeito. Ele vai projetar os seus valores, o que você espera de uma pessoa, ele projeta ali para fazer eu digo que é pescar, né, a sua vítima. Então, ele enxergou o potencial de suprimento ali. E, em resumo, aí você vem com a parte da romantização, né? Você recebe toda uma parte romântica. Eu, no meu caso, eu fui pedida em casamento na Europa, fora do país, né? Enfim, aquela coisa que toda mulher sonha, né? Em frente à Torre Eiffel. Então, eu fiquei, assim, lisonjeada. E depois dessa etapa, que quando ele te pesca, né, de fato, você entra para a etapa número 2, que você pode... antes de mais nada, acho que você deveria falar um pouquinho sobre como que funciona. E por que o narcisista... Na verdade, o que é narcisismo? Vamos ouvir aqui na versão dele, depois a gente passa para a Mônica. E como que por que é necessária essa etapa? Por que ele faz isso? O que ele enxerga na vítima? E como funciona na cabeça dele?
Ótimo, foi bom você ter falado isso, porque assim, é bom a gente deixar bem claro, explicar os detalhes sobre o transtorno narcisista, até para não confundir, principalmente em ter épocas agora de internet e tal, que é muita informação, o pessoal joga no Google e tal. Por quê? Primeira coisa que alguém, quando olha para a palavra narcisista, ela pode pensar em duas situações totalmente diferentes, porque a palavra narcisista tem dois narcisismos, então eu acho, é bom a gente já categoriza e explica direitinho. Tem aquele senso comum da palavra narcisista, que a pessoa narcisista, assim, aquela que fica olhando no espelho o dia inteiro, na academia, tirando selfie, né? Essa coisa mais egóica, no sentido de essa autorreferência excessiva e tal, e não tem nada a ver com o transtorno narcisista. Então é importante a gente separar bem. Então, de repente, a pessoa caiu de paraquedas aqui. Então, primeira coisa, né? Essa questão, aquela do narcisismo de se achar belo, se achar lindo, isso é outra coisa, não é exatamente o transtorno de personalidade narcisista. Então, vem lá, esse é mais antigo, muito mais antigo, vem lá da Grécia Antiga, né? O mito do Narciso. Acho que vale a pena que a gente está dando início aqui a tudo, até explicar mais rapidinho aqui o que é essa história. A história do Narciso era o seguinte, tem aquela lenda, que provavelmente alguém já ouviu um pedacinho dela, que o Narciso se apaixonou por si mesmo, e começa a se apaixonar pela própria imagem, né? Inclusive, aí você vai vendo que não tem nada a ver com o outro narcisismo. Então, por exemplo, aí tem o mito, a lenda, de que ele começa a olhar para um lago, aí tem umas plantas ali que são meio, igual a areia movediça, ele vai ali e se você bobear, você cair, você se afoga, isso existe de verdade, essa planta, e essas plantas, né, e que ficam ali bem na margem do rio. Então aí o mito conta que ele ficou olhando para si mesmo ali tanto tempo que ele caiu e morreu afogado, né? E realmente no passado tinha muito isso, ainda existe essa planta de verdade. Tem a história do próprio Júlio César perdeu um amor assim, a pessoa caiu e morreu afogada lá. Então realmente até começou com um misto de realidade e fantasia, né, mostrando o quanto até onde a pessoa chega, fica tão apaixonada por si mesmo que literalmente morre por isso. Essa é outra coisa. O que a gente está falando aqui é do transtorno de personalidade narcisista, que é um dos transtornos de personalidade, como o transtorno borderline, a psicopatia, né? São transtornos do próprio ego, de como ele se formou. Então, assim, toda vez que tiver dúvida sobre qualquer transtorno de personalidade, é só lembrar de uma frase do Freud que tem só 5 palavras, que ele falava assim: o ego é uma construção. O ego é uma construção. Então, tudo isso, você que está aí, eu que estou aqui, isso aqui não existia. Então, quando você é criança, quem tem filho pequeno já viu, criança tem 2, 3 anos de idade, eles têm todos o mesmo gosto. Você põe eles na escola, todo mundo brinca do mesmo brinquedo, todo mundo na mesma hora, tal. Depois, o ego vai se construindo com o tempo. Aí cada um tem as suas preferências, cada um tem seus traumas de infância, uns têm, outros não têm. E aí começa, e você vai construindo o ego, e como toda construção pode ser construída de uma maneira saudável ou patológica. Então você pode construir um prédio com a maior alta tecnologia em Tóquio, que aguenta lá um terremoto deles, mas você pode, por exemplo, construir a Torre de Pisa. Então você pode ter uma construção que não deu certo e uma construção que é muito mais saudável. Aí é que tá, a transtorno de personalidade é isso, uma pessoa que tem uma construção do ego falha, entendeu? Fraca, na verdade um ego ali totalmente fragmentado. E aí ele passa o resto da vida lutando contra isso, tá? E no caso do transtorno narcisista, ele passa o resto da vida como um grande ator, contando uma história, e ele conta essa história 24 horas por dia. Todo lugar que a pessoa vai, ela, não, porque eu sou o cara, porque eu faço isso, que eu faço aquilo, porque eu sou o dono de sei que empresa, ou então se ele é um funcionário, ele é o melhor funcionário daquela empresa, tá? Sempre é o melhor de tudo, tal. E aí ele vai criando isso. E aí, quando chega no relacionamento com a vítima, né, como a gente estava falando, o que ele faz? Ele estuda a pessoa, exatamente, e estuda o que é importante para ela. Você falou, não, porque toda mulher sonhou, né, pedido de casamento ali. A pessoa só é um meio para ela atingir o objetivo. Não, mas mesmo assim, ele estudou especificamente você, porque às vezes outra pessoa queria ser pedido em casamento, sei lá, na casa dela, sei lá. Então, ele vai estudar direitinho, você a fundo, tá? Como se ele fosse um terapeuta, e aí falar assim, bom, essa pessoa dá valor a isso, então eu vou usar isso. Então essa pessoa, por exemplo, dá muito valor à sua beleza, fala, não, porque eu sou linda, tal. Aí ele vai
crescer naquilo. Não, porque você é a pessoa mais linda do mundo, eu nunca vi ninguém assim. Então. Se a pessoa, sei lá, para ela é importante a mente, aí você acha muito inteligente, né? Não, porque você é a pessoa mais inteligente que eu já vi na vida, tal, e conta para os outros. E é interessante que eles fazem isso até, mesmo sem ser na frente da vítima. Eles criam um cenário, eles vão contando para as outras pessoas, se a vítima nem tá do lado, ele tá contando na rua, assim. Não, porque eu tô com uma pessoa que ela é maravilhosa, tal. Que é o primeiro. Na verdade, isso aí é uma manipulação. Lá na frente ele vai usar isso aí a favor dele. Mas por isso que nós vamos vendo etapa por etapa. Né? Quer comentar um pouquinho também? É bem interessante isso que você disse, doutor, porque assim, o narcisista ele tem uma questão bem forte que é da vaidade, né? Então, ele vai em busca de alguém que tenha tudo isso, que tenha esses aspectos, que também seja vaidoso, né, que também queira tudo aquilo que para ele é importante. Então, quando a Rô comentou a respeito, né, eu fui pedida em casamento, né, na Europa, em Paris. Então, olha só, porque existe uma maneira de exacerbar, né, então, que é, eu posso, eu consigo, olha o quanto eu tenho para te oferecer, né, além da beleza, porque eles vão buscar também quem é semelhante, né, nesse aspecto. E uma outra situação que eu penso que foi bem interessante também você comentar, que existe sim a parte do mito, né, que tem a ver com isso, né, Caetano Veloso fala, uma das músicas dele, né, que Narciso acha feio que não é espelho, né, então, que é isso, o quanto você se espelha mesmo, porque você está vendo a sua própria imagem. E como não cultuar isso? Então, a pessoa com quem ele se relaciona tem que vir direto, então tem que isso, você é o melhor, você é o mais lindo, você é o poderoso, né? Você me satisfaz, e por aí vai. Então, essa sedução que existe no relacionamento, que é uma sedução muito grande, a pessoa que está envolvida nisso, ela não percebe, né? Porque ela também está espelhando nesse primeiro momento. Né? Eu tenho tudo isso e um pouco mais para essa pessoa incrível. Olha só, príncipe encantado. Aí a gente vai falando de outro arquétipo, né? Enquanto Jung, aí vindo da psicologia analítica, enfim, que são esses comportamentos, a forma, o padrão que você também estabelece. E a mulher, ela entra nisso de uma maneira muito forte, porque ela não percebe. Né? A princípio, ela não percebe. O que ela pensa é que encontrei o homem da minha vida. E aí que inicia toda com a sua fragilidade e ao mesmo tempo com essa, vamos dizer até assim, naquele momento uma cegueira, né? Porque ela se dá de corpo e alma, né? Em função disso, desse propósito, que vira um propósito, né? Eu preciso agradar esse homem maravilhoso. Até porque ninguém entra no relacionamento para fazer mais ou menos, né? Mas sim para dar o melhor. E é essa a ideia. Então, ali ele te convenceu a extrair o melhor de você. Na verdade, isso aí que você falou é interessante também, que, assim, é aquela velha história de que ninguém faz, a palavra vítima é meio relativa, porque ninguém faz nada com a gente que a gente não deixa. Permita. É que depois, quando a outra pessoa é tão doentia como nesse caso, aí a coisa toma uma proporção enorme. Mas, assim, no fundo, é isso, né, a gente se permitir. Então, por exemplo, você pega, assim, só dando um exemplo externo, né? Você pega um psicopata estelionatário. É muito comum. Eu nunca esqueci quando eu vi um advogado falar, um delegado falando sobre isso, eu falei, pô, ele deu uma definição melhor do que muitos da psiquiatria. Que é assim, o estelionatário, assim, se o delegado descobre, ele vai vendo que todas as vítimas também são estelionatárias. Entendeu? Porque você só consegue manipular quem é semelhante a você. Você não tem como manipular uma pessoa estranha. Como é que você vai vender alguma coisa, sei lá, pro cara que fala coreano e você não fala nem a língua dele, nem a sua. Então, eles buscam. E o narcisismo é um problema, porque assim, narcisistas todos somos, em algum aspecto bem pequenininho. Então, ele pega, como ele entende tudo narcisismo, o dele é muito grave, ele pega o seu, aquele pouquinho que você tem e trabalha ali. Potencializa, né? Potencializa tudo aquilo que você acha ali. Mas aí, como você já deu um mini spoiler aí, nós vamos mostrar lá na frente que isso é só que eles falaram, é a isca. É o que ele vai usar lá na frente para justamente transformar a pessoa quase num escravo, digamos assim, emocionalmente falando, né? Isso, na verdade, fica de recurso, né? Lá na frente, ele começa, depois que passa essa fase, que foi quando eu fui pescada mesmo, né? É que eu tava ali já envolvida, comprei a ideia,
né? Não, a família e tal. E aí é onde começa a parte de isolamento, né? E as promessas que nunca acontecem, né? Porque é jogado, é feito um discurso adequado para suas expectativas, né? E aí você fica ali, você tá esperando que aquelas coisas aconteçam, porque isso, você fez um projeto da sua família. Isso é muito sério, porque você tá vendendo, você tá negociando, olha, eu vou realizar o seu sonho junto com você. Eu sou a pessoa certa para estar com você. Então, isso é algo muito forte, né? A pessoa tá comprando, a pessoa tá acreditando que aquilo é verdade. E quando você descobre que isso é um jogo de xadrez, que você foi convidada para jogar xadrez, sem você saber as regras do jogo, isso... E é profundo, que quando ele fala assim, você vai crescer comigo, vai crescer comigo e tal, não sei se ele ainda funde os dois egos. Da maneira que aí depois a vítima não vai se sentir completa sem ele. Que é outra, né? Mas só dar um adendozinho rápido, que assim, a gente acabou falando, já entrando nessa questão do narcisismo conjugal, mas já explicando para os futuros podcasts, né? A nossa ideia é mostrar como lidar com isso, como cada uma das vítimas lida, em todos os aspectos. Então, também nós vamos mostrar casos aqui de pessoas que têm um pai narcisista, uma mãe narcisista, e que tem todas as suas peculiaridades, porque são relacionamentos diferentes, apesar da mesma doença envolvida ali. Então, só dando essa ligação para lembrar que vários tipos de relacionamento, inclusive até, por exemplo, de trabalho. Você tem um chefe narcisista, é outra história também. Então, acho que a gente pode depois, com o tempo, ir trazendo uma pessoa que viveu cada uma dessas situações, né? Sim. E aí, você quer mudar, qual é a próxima fase aqui do relacionamento? Vamos ver. A gente fala da etapa de isolamento, né? De o futuro que nunca chega, você fica presa ali naquela relação, esperando que aquilo que você projetou aconteça, mas isso de uma maneira muito bem manipulada, muito bem articulada, você acredita, né? E aí depois você também passa pela etapa da manipulação financeira, né? Os abusos financeiros, isso é muito sério. Deixa eu só comentar uma coisa que é bem importante desse isolamento, Rô, porque assim, é como se a pessoa perdesse a identidade. Isso é muito sério, né? Então, o que acontece? O outro é tão bacana, o outro é tão bom, tão incrível, que será que eu sou tão incrível quanto ele? Né? Então, eu tenho que me aliar a esse homem, eu tenho que me aliar a esse parceiro, né? De alguma forma, que eu me sinta tão segura, mas ao mesmo tempo eu estou insegura com aquilo que eu acreditava. Porém, essa pessoa está me dando tudo, então eu vou. Mas só com ela. Então, esse isolamento fica uma questão muito mais eu comigo, porque você passa por uma introspecção também e questionando a sua identidade. O que eu sou, o que eu faço, o que eu consigo, porque você está tão colada a essa vaidade, né? Esse outro que te dá tudo, que é isso, é meu espelho, então eu tenho que ser exatamente o que ele quer. Quem sou eu? Né? Então aí é a primeira questão desse isolamento, eu comigo, eu com a minha alma mesmo, né? E isso é muito sério. Essa tendência a gente tem o tempo todo, né? A gente tem essa fragilidade, vulnerabilidade muito presente, porque assim, a gente, aquela coisa que eles falam da música lá, a gente gosta daquilo que é como a gente, né? Então você vê hoje em dia essa coisa polarizada, tal, política, que aqui é de um polo, só quer ver gente daquele polo, e vice-versa. Então, e com tudo, todos nós somos assim um pouco. Por exemplo, amizade, né? Eu gosto daquele cara, por quê? Porque ele é como eu. É por isso, no fundo é vaidade. Sim. Entendeu? Você nunca vai adorar uma pessoa que ela não tem nada a ver com você. Então, a gente já está vulnerável, porque a gente todo mundo já tem uma facilidade enorme de se espelhar na outra pessoa. Eles usam isso só que como é de uma maneira doentia, isso fica tão mais intenso, a ponto de tolhindo, que o ego deles é tão grande, que ele vai tomando espaço até que o seu vai sumindo. E aí a pessoa fica, cadê o meu ego, né? E é uma grande dificuldade. É o que a gente vê no outro transtorno paralelo,
como o da personalidade borderline, né? Então, é uma pessoa que também ela fica meio sem, cadê meu ego? Cadê eu? Depende dos outros, então ela fica naquela carência, precisa, e o narcisista, ele manipula a outra pessoa para que ela fique assim, né? E dependente. Quase ali, dependente. Né? Você se afasta de muitas pessoas para viver em função daquela relação, né? Porque você entende que essa pessoa tá fazendo tudo por você, então por que você não vai entregar para ela? E aí, quando você fica nesse isolamento, você, além de se sentir muito sozinha, você só tem uma única pessoa para ouvir. Quem é essa pessoa que você vai ouvir? É o próprio narcisista. E o que ele vai te falar? Obviamente, tudo que ele tem de objetivo para te manipular, né? Então você fica uma presa fácil, né? E essa dinâmica, ela vem acompanhada de vários abusos. Os abusos, eu costumo falar que eles são bem sutis, né? Você não observa, mas você sente que tem uma coisa errada. Porque assim, o que ele faz, né? Ele, um dia, é o jogo do morde-a-sopra. Não sei se você já ouviu falar. Um dia ele te dá uma coronhada, no outro dia ele te faz massagem, faz carinho, ai, você é linda, não sei o quê. E aí você fica confusa, porque você não entende o que está acontecendo. Você fala, mas peraí, ele faz isso. Então eu comecei a entrar numa observação, quando eu comecei a observar, falei, nossa, mas se fala isso, se faz o oposto, mas o que é isso? Então a vítima fica completamente perdida. E aí é onde ele entra e começa a usar as técnicas chamadas de gaslighting. Que é o gaslighting? É a prática de confundir a vítima. A vítima fala, mas eu tô louca, imagina, esse homem é perfeito. Mas, puxa, ele fez isso. A errada sou eu, né? A errada sou eu. Não, e o pior que ele fala, assim, você nunca assume os seus erros. Ou seja, tudo que é ele, tudo que é a atitude dele, ele projeta em você, ele faz você acreditar que você é uma péssima pessoa. Só que aí entra a questão, né, que eu sempre falo. Quando você... A Mônica me ajudou muito nessa fase de autoconhecimento. Então, quando você tá nessa linha, você já começa a saber quem você é. Mas peraí, eu não sou essa pessoa que ele tá falando, né? Por que eu tô nessa situação? Poxa, calma aí. Essa relação não tá me levando a lugar nenhum. E aí você fala, não, mas ele, né, eu sou casada e tal, né? Ah, mas eu vou realizar o projeto tal e tal, né? Então você fica preso nisso daí. E dentro desse processo, também ocorre que o narcisista, uma característica forte é ele ser um controlador, né? Então assim, ele passa a controlar tudo, querendo dizer assim, ah, não, você está livre, mas ao mesmo tempo ele está controlando absolutamente tudo. Quando eu caí em si, eu falei, gente, eu não sei nada, eu não estou controlando nada, eu construí, eu estou fazendo uma construção e eu não tenho acesso a nada. E aí é quando eu começo o quê? O tratamento de silêncio. Você começa a reclamar, ele fala, não quero brigar. E ele fica em silêncio. E você sofre. É o momento que você começa a sofrer. Você fica ali, meu, o que tá acontecendo? Mas não é possível. Moral da história. Conclusão. Você tá passando pelo ciclo de abuso e você tá começando a querer despertar, mas ao mesmo tempo você tem dificuldade, porque eu não tinha conhecimento nenhum do que era, de fato, psicopatia, como que funciona os processos ciclo de abuso. Eu vim entender isso quando eu tentei sair da relação. E daí, eu já tinha feito muita coisa para ajudar o narcisista a atingir o objetivo dele, né? Enfim, esse foi um momento que eu vivi que foi muito difícil, assim, na relação. Esse período aí do morde-a-sopra, né, é bem assim, o mecanismo principal, talvez, aí, de como que ele né, manipula a outra pessoa. Sim. Mas e por que funciona, né? Por que é tão eficaz, né, esse morde-a-sopra? Porque, no fundo, todo mundo quer ser amado, entendeu? E a gente aprende isso quando você é um bebezinho no colo da mãe e todo mundo fala, sorri pra tia, e a criança não sabe nem que ela existe, ela já aprendeu que se ela sorrir,
acho que todo mundo vai sorrir também. Aí depois ela vai aprendendo que se fizer isso aqui, fizer aquilo, tal. E aí a gente passa o resto da vida aprendendo, né, socialmente, como agradar as outras pessoas, etc. Todo o caso do relacionamento, o que acontece? Essa enaltecida inicial que a gente tava falando, fala que a pessoa é incrível, pra quê? É porque a outra pessoa, toda essa descarga de noradrenalina ali que deu, que, nossa, adorei você né, a outra pessoa dizer isso de mim, né, falou que eu sou incrível, tal. Então você vai querer aquilo o resto da vida. Aí a vítima fica o resto do tempo tentando voltar naquele ponto. E aí é que eles usam isso. É por isso que funciona. Porque ele te coloca lá em cima e depois fala assim, ó, você quer ser tratado daquele jeito? Você vai ter que fazer exatamente o que eu quero. Nisso é parecido com o psicopata. Os psicopatas usam muito isso, principalmente os na política. Então você pega assim, o psicopata que todo mundo conhece, o Adolf Hitler. O Hitler fazia o seguinte, a maioria desses grandes políticos semelhantes, né? O que eles fazem? Eles pegam uma pessoa, porque assim, ninguém faz nada sozinho. Então ele precisa ter um monte de pessoas abaixo dele, ministros, etc., que fazem o trabalho, muitas vezes o trabalho sujo para ele. Então o que você faz? Só que no meio do caminho você vai obrigar as pessoas a fazer coisas tão horríveis que elas não vão querer fazer. Então qual é a sacada do psicopata? Ele pega a pessoa, coloca lá em cima e dá tudo que ela quer. Então quer dinheiro, dá dinheiro, quer, não sei o que, o cara é um cara que quer mulheres, dá um monte de mulher para ele vai dando tudo que a pessoa quer. Aí quando ela acostumou, aí ele começa a pedir as coisas. De todos esses grandes psicopatas, assim, ele chega lá por isso, agora você vai mandar só 2.000 pessoas para câmara de gás. O cara que não vou fazer. Se você não fizer, eu vou tirar isso. Exato. E aí ele já, né, essa ameaça, o narcisista usa o mesmo sistema. Então ele faz um monte de coisas boas para você, te coloca lá em cima, e depois fala, você quer que eu sempre te trate assim, né? O mais interessante é que ele nunca mais vai tratar a pessoa assim. Então isso é uma outra mentira que ele faz. Depois, lá na frente, a vítima vai perceber isso, que ele nunca mais vai. Não existe essa pessoa. Ele só criou aquela imagem mental para que a vítima fique buscando. É literalmente uma escravidão psicológica. Então você quer que eu te trate daquele jeito e tal. E esse tratamento de silêncio também funciona muito bem, porque a maioria das pessoas acha que o contrário do amor é o ódio. E não é. O amor e o ódio são duas emoções, duas paixões. O contrário do amor é a indiferença. Se você quer destruir alguém, é só ser indiferente, porque a própria autoimagem da pessoa, ela vai sofrer com aquilo. Então, o narcisista usa isso. Ele vai pegar, te colocar lá em cima e tal, e depois ele vai, com essa indiferença, esse tratamento de silêncio, fazer você ficar lá desesperado procurando. Mas cadê aquela atenção? Onde é que eu tô errando? Eu quero voltar no love bombing, cadê, né? Você fica, né? Gera um destoamento gigante. Enfim, e aí nesse processo, então pegando esse gancho, eu fui pedida em casamento em Paris, né? Quando eu estava retornando da viagem, eu me lembro que a gente perdeu o avião, né? O voo que ia para Portugal, porque eu estava em Portugal. E aí ele disse assim, olha, você vai lá e resolve, porque a gente tem que pegar outro voo. E eu, como falava inglês, né, ele não falava, então eu cheguei no balcão, conversei e tal, a moça pegou meu cartão de crédito e passou as 2 passagens do meu cartão. Em euro, você paga lá na Europa, não existe esse negócio de parcelar, né? Lá você paga na lata. E aí, o que eu fiz? Fui lá, a moça passou no meu cartão, na verdade era para passar o dele, né, no cartão dele, e aí ela pegou e passou tudo. Eu falei, beleza, depois, né, eu falo com ele e tal. E aí, quando eu cheguei, que eu fui falar, né, fui explicar, olha, a fatura chegou e veio um valor altíssimo, né, não estava dentro do meu orçamento aquilo. E aí ele disse, mas essa conta não fecha. Eu te levei em Paris, te pedi em casamento e você ainda quer que eu pague? Ué, calma aí. Eu fiquei desacreditada. Então, o que é isso, né? Todo narcisista, ele é avarento, tá? Ele é avarento. Então, o que ele vai fazer? Tudo que ele faz tem um propósito de retorno, né? E ali mesmo, quando eu me posicionei, que eu achei aquilo extremamente deselegante, porque o cara me pediu em casamento, calma aí, né? E agora tá pedindo pra eu pagar a passagem?
Que isso? Então, eu me posicionei, disse que voltaria para o Brasil, e ali mesmo ele pegou. Aí ele já começou a usar as ferramentas, que é a ferramenta que fala que é de desvalorização, que já é a próxima etapa. O que ele fez? Ele pegou tudo o que eu confidenciei, né, sobre minha história de vida e tal, porque ele extrai essas informações de você com muita facilidade. Então, ele pegou essas informações e ele fez o quê? Ele começou a me atingir, querer me atingir. Não, porque você fez isso, porque você fez aquilo, naquela história você fez aquilo. Pra quê? Pra colocar em mim, pra me atingir, dizendo que eu estava sendo oportunista. Então, na verdade, será que era a Rosângela que era oportunista, né? Por quê? O narcisista, ele só joga pra você... o que ele tá falando de você é o que ele é, de fato. Sim. Então, e aquilo, comecei a achar aquilo um absurdo. Falei, poxa, acabei de ser pedido de casamento. Então, uma pessoa já com o radar ligado, sabendo como funciona um narcisista, já teria se ligado na hora. Na hora, peraí, calma aí, isso aí tem uma coisa errada aí, entendeu? O cara tá me atacando, acabou de me pedir em casamento. Porque não tem amor. Primeiro, o narcisista ele sente inveja. Ele é um invejoso patológico. Então, ele teve inveja porque ele se sentiu reduzido por ter que pedir para eu falar as coisas para ele, porque ele não falava o idioma. Se sentiu ofendido porque eu fui cobrá-lo, né? Então, assim, e aí o que ele vai fazer? Ele vai devolver para você. Ele não aceita ser reduzido. Ele quer ser admirado, ele quer ser respeitado, né? E pronto, você tem que adorar, ele é um deus. E deixa eu só fazer um comentário que acho bem pertinente. Quando a gente fala da fase do silêncio, né, e pegando esse gancho com o que você está dizendo agora, o silêncio, ele te causa uma curiosidade no sentido assim, o que eu fiz para merecer isso, né? De que maneira? A culpa, ela vem de uma forma, assim, trator na sua vida. Então, você passa a tentar identificar qual foi a atitude que você teve para aquilo, né? Então, quando o doutor fala sobre a indiferença, de fato, você quer fazer mal a alguém, seja indiferente com ela, né? Porque, assim, o que você faz, tanto faz. O que é você, Rosângela? O que você está falando? Fala comigo? É bem isso. Aí você olha e fala, isso aqui é uma porta, né? Não tem mais sentido, né? Mas a mulher com que ele está é o homem que eu escolhi, então é uma confusão mental muito grande. Muito absurdo. E quando você comenta sobre isso, da questão financeira, então é uma forma de atingir que além dessa vaidade, né? Além desse todo-poderoso, é assim, eu tenho dinheiro, você não. Você tem o quê? Você fala inglês? Falar inglês não fala, né? Se eu quiser aqui um tradutor aqui no meu celular, coloco. Mas já que você está aqui, você não sabe falar, né? Vai resolver. Então, assim, não existe nada de delicadeza quando passa, né, da primeira fase. A pessoa, ela quer realmente dizer que ela manda na relação. E você tem que obedecer. Né? Então, ok, você foi pedida em Paris, super chique, né? De novo, o príncipe encantado. E aí você está vendo que tem conta para pagar, mas como é que a gente divide isso, né? De que forma? E eu não estou só me referindo à questão monetária em si, né? Mas qual é o ajuste que a gente faz, né? E de que maneira? Então, ali você se sentiu acuada. Caramba, eu fui pedida em casamento, ainda tenho que pagar por isso agora? E conta que fecha, né, ou não? Isso que eu ia falar, dessa questão financeira, né? E essa questão do jogo de poder, né? Essa questão do jogo de poder. Sim. E aí, como o Jung falava, né? Onde há disputa de poder, não tem amor. Onde tem amor, não tem disputa de poder. Nunca vai existir os dois juntos, um é a sombra do outro, que ele falava, né? Então, e é batata mesmo, realmente. Você pode pegar qualquer ambiente, você vê que as pessoas estão disputando poder, elas não se gostam, e vice-versa. Quem se gosta não tá nem aí se tá mandando ou não na outra, né? Não faz isso. E por que entra essa questão de financeiro? Porque assim, o narcisista não é que ele gosta de dinheiro, não. É que o dinheiro é o meio para o poder, entendeu? É o meio mais fácil do poder.
para tudo, né? Hoje em dia, no mundo que a gente vive, se você tiver o dinheiro, você consegue praticamente tudo, digamos assim. Então, você estende o poder muito mais fácil. Por isso que os corruptos, não é que um cara que é corrupto, ele quer ter 50 casas, ele só tem um corpo, como ele vai morar em 50 casas ao mesmo tempo, né? Então, para que ele quer tanto dinheiro? Para ter poder, né? Então, a pessoa você compra empresas, compra pessoas, compra países, você faz coisas incríveis com o dinheiro. Então, eles vão utilizando isso. Outra coisa interessante de a gente falar é que assim, a gente está focando muito o narcisista e a vítima, né? Mas tem mais gente em volta. Então, por exemplo, tem muita questão do verdadeiro séquito de seguidores. Eles criam também, no meio desse caminho aí todo, que a gente acaba não falando, né? Eles criam um grupo de pessoas em volta. Então ele vai pegar todo, né? Aí você já está concordando, já sabe. Eles vão pegar todos os seus amigos próximos, família, não sei o quê, e usar também essas pessoas. Porque quando o que ele fala não cai mais, não está conseguindo, né, exercer o poder, né, que ele quer. De uma rede de apoio para me endossar. Então, a rede de apoio, mais uma vez, entra a questão financeira, porque eles literalmente compram pessoas. Então, assim, é muito comum. Eles pegam, por exemplo, ter sua família. Digamos que, né, você tem lá um primo que está meio apertado de grana. Ele chega lá pro primo e fala assim, eu vou pagar seu aluguel. Não, sou um puta cara legal, tá, eu vou pagar o seu aluguel, tal, não sei o quê. Ele paga. Aí depois ele paga, sei lá, o financiamento do carro da sua sobrinha, que também tá apertada. Aí ele vai lá, não, vou te quebrar um galho. Dívida com ele. Exatamente. Eles literalmente compram a pessoa. Como? Eles Essa pagam. pessoa é maravilhosa, ela ajuda. Paga um pouquinho para cada um e ainda vão contando ainda, né? Vão contando vantagem. Tô pagando o seu aluguel, mas também tô pagando ali o. Isso ele fazia com a minha babá, empregada. Dava bicicleta pro filho, né? A mulher, no final mesmo, quando eu tava assim, a mulher, ela passava todas as informações da minha vida pra família. Não, e não é só. Né, bom, isso também é nessa dinâmica. Uma vantagem para eles também. Mas, na verdade, eles compram as pessoas em volta para fazer o próprio gaslighting. Porque o gaslighting, assim, como toda mentira tem perna curta, chega uma hora que você não vai acreditar mais naquela história dele que ele está contando. Então, o que ele vai fazer? Colocar todo mundo. E o nosso cérebro, ele é treinado para identificar padrões o tempo todo. Então, por exemplo, se toda vez que você sai na rua você vê um carro de tal modelo, eu falo, nossa, o que está acontecendo? Esse carro está vendendo muito, ou todo mundo quer ele. A gente pega, né, padrões rápido, né? Cada profissão tem o seu. A gente está acostumado com o cliente, a gente já sabe, né? A gente que já é mais macaco velho assim, eu brinco que tem paciente que, pelo jeito que ele entra na porta, eu já sei a doença. Aí eu tenho que fazer a consulta para disfarçar, porque a gente que. Você vai pegando feeling. Sim. É igual o policial. O policial que sabe quem é cidadão de bem e quem não é. Né? Então ele parou o carro do lado dele assim, ele vai conversar, o tom de voz ele já vai sabendo que ele está lidando. Eu tenho radar. Todo mundo, o lojista que tem uma loja há 20 anos, o jeito que a pessoa sabe, ele sabe se a pessoa vai comprar, se não vai. Né? Vai ter esse feeling. E aí, mas por que eu estou contando essa história? Porque é assim. O nosso cérebro identificando padrões, a gente fica assim, peraí, se meu primo, minha sobrinha, não sei o quê, tá falando que eu tô viajando na maionese aqui de reclamar dele, então eu tô errado. Esse é o grande lance do gaslighting. Porque o gaslighting funciona ali no tete a tete, dele para a vítima. Mas chega uma hora que não cai mais a conversa, ele começa a usar as outras pessoas. É a triangulação, né? E aí é um monte de gente. Você imagina, às vezes você tem 10 amigos, 10 familiares, são 20 pessoas falando na sua cabeça que você é a maluca, a histérica, não sei o que e tal, não sei o quê. E aí aqueles já começam a jogar, você vai se tratar e tal. Sim, e aí eles invertem, porque os doentes são eles. Não, eu ouvia, só para complementar, pegar esse gancho, eu ouvia, assim, de funcionários que eu tinha que me tratar. Tá louca, né? Tá louca, entendeu? Então, assim, eu falava, gente, mas por que essas pessoas estão falando isso pra mim? Eu não tenho nenhum problema psíquico, não tomo medicamento nem nada. Então, assim, é exatamente isso. Ele é a pessoa equilibrada e você é a louca. E aí, na hora do vamos ver, porque eu tive dentro do meu processo uma etapa que caiu a máscara, que é aquele momento que a pessoa, como você falou, ele faz personagem 24 horas do dia, mas chega um determinado momento que ele não sustenta. E, infelizmente, esse narcisista, numa determinada situação, ele revelou o caráter dele. E isso foi muito chocante para mim, porque eu falei,
uau, o que tá acontecendo? Aí eu pensei, eu tô ficando louca. Eu não acredito que eu tô ouvindo essas palavras. Não, e você pode ficar, eu não acredito que eu tô ouvindo, é justamente a dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva. É o que acontece com todas as pessoas que manipulam tanto, que o dia que ele deixa de manipular, a pessoa quer continuar acreditando. Acontece com os políticos o tempo todo. Eu vou ser preso aqui, mas assim, o político vai fazer. Ele mente. O dia que descobre, né, a máscara dele cai, você que gosta dele, você vai continuar falando, não, tá, é dissonância cognitiva. E eles fazem exatamente isso aí. Vão falar, não, mas não é possível, não, mas ele é um cara legal. E não sei o que e tal. Então, é uma loucura muito grande. Então, o mais interessante, sim, eles fazem, desacreditam, né? Faz todo mundo acreditar que você não tá com juízo bom, etc. Mas o pior de tudo, né? Além de todas as outras pessoas, é você não acreditar. Porque o grande antídoto, né? Que a gente se propõe aqui de ajudar as pessoas que são vítimas disso, acho que assim, as primeiras coisas que a gente pode plantar na vítima, de explicar para ela, para ela começar a sair disso, é assim, tudo vem de dentro de você. Então, você, é o que você falou, vai fazer a terapia, não é nem para descobrir a outra pessoa, mas é para descobrir si mesmo, descobrir qual é o seu valor, tal, porque a pessoa te deletou tanto o seu ego que você acha que ele não existe, mas ele existe, tá lá. Sim. Né? Então a pessoa voltar a se achar mesmo. Ele foi sequestrado, né? Isso. Ele passou por um sequestro. Vamos dizer até, né, pegando esse gancho que eu achei bem interessante também, o processo de terapia, na realidade, é um grande convite de coragem e de amor próprio, né? Então, o que o doutor está comentando é exatamente isso. Quando eu olho para dentro, eu consigo ter essa visão mais amplificada, né? Tem uma frase do Jung que eu amo, que ele fala assim, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E esse despertar, a gente inclui todas as coisas. Então, quando a Rô comenta, né, assim, que ela começou a perceber, mas quando ela olha para aquela pessoa que você também idealizou, né, e se identificou, quando ele diz, ou revela, né, doutor, de alguma maneira, dessas mentiras todas, porque a pessoa, ele não consegue sustentar isso por tanto tempo, mas ele precisa ter toda essa cadeia, né, social e de quem convive com ele para sustentar todo esse poder. Quando você, que é a pessoa que convive, começa a falar, opa, parece que ele está admitindo. Aí você fala, não, será? Essa confusão vem de novo, né? Então, assim, por que eu não saí disso mais tempo? Mas como que eu vou sair? E agora eu sou dependente dele, financeira. Você fica mais perdida que cego e tiroteio. Você fica. Mas fica perdido porque você acha. Esse é outro erro grande que as pessoas fazem com o narcisista e com o psicopata. Achar que ele pensa igual a você. Eu canso de falar para você, eu vou lá, vou botar o dedo na cara dele e falar, olha que absurdo. Meu, se você fosse, dando exemplo, você chegasse no Hitler e falar, olha o que você fez, ele ia rir de sua cara. Não funciona. Não funciona, eles não têm sentimento. Não tem, mas é por causa disso que a máscara cai. Porque a máscara não cai porque eles não conseguem sustentar a mentira. Não, eles são bons mentirosos, mentem o resto da vida. Mas só tem uma coisa que eles não sabem fingir. Eles fingem tudo. Só não tem uma coisa, empatia. Isso. Eles não conseguem fingir de jeito nenhum, não processa, entendeu? Não faz parte do funcionamento fisiológico deles. Até existe, né? Neurologicamente falando, as amígdalas, que não essas, mas essas que tem outras duas aqui, as amígdalas são aquelas que disparam. Por exemplo, chegar alguém aqui assaltar a gente, as nossas amígdalas vão disparar e a gente vai ficar naquela sensação de fuga ou luta, etc. Eles não têm essa empatia. Então, aí é que a máscara cai, porque tem situações que, se você não demonstra empatia, fica muito estranho. Fica totalmente antinatural, entendeu? No convívio do dia a dia, eu tinha situações que era assim, por exemplo, eu tava com um problema, né? Aí eu chegava e queria compartilhar daquele problema. Puxa, essa situação assim, assado, na minha visão, eu penso assim, o que você acha? E eu não conseguia receber uma resposta que pudesse preencher, sabe? Aquele momento, uma palavra de incentivo. E aí eu me lembro de ouvir, o que você quer que eu te digo? Ele foi honesto nessa hora. O que você quer que eu te digo? E sempre eu era a errada. Detalhe. Eu nunca, por mais que eu tivesse o que eu estava trazendo, colocando na mesa, o discurso, eu tivesse totalmente lógica aquilo que eu estava falando,
Mas para ele sempre me colocava como a errada. Então eu falava, nossa, mas será que eu tô errada mesmo e tal? Então, assim, não existe empatia, zero empatia. E detalhe, ele blefa e ele rouba todos os teus sonhos. Então, assim, eu vou dar só um exemplo. Eu falei assim, eu vou voltar a estudar, eu vou fazer um MBA. Eu vou também fazer faculdade. Então, olha, eu acho esse carro tão bonito. Um dia eu ainda vou ter esse carro. Foi lá e comprou o carro. Eu vou fazer uma dieta, né? Depois de ter filho, a mulher sempre quer se cuidar e tal. Fazer dieta para perder essas gordurinhas e tal. E aí, que médico você vai? Passa para mim, eu também vou. Então, assim, o narcisista, ele não tem personalidade. Ele te copia em absolutamente tudo. É impressionante. Na realidade, Rui, assim, não é que ele não tenha, ele tem, mas ele se sustenta nesse olhar com o outro, ele se sustenta nesse espelho. Então, tudo aquilo que é muito bom, não, tem que fazer primeiro. O que você vai fazer primeiro? Que médico você vai? É exatamente isso. MBA? Aqui, né? foi. MBA? Então, assim, mas em que lugar que você vai fazer? Não, porque tem outro lugar que é melhor. Exatamente. Né? Então, assim, tudo tem que ser melhor. Tudo que você traz... É uma competição constante. Você fala, isso. Puxa vida, mas que é isso? Porque, assim, o que eu entendo de relacionamento, né? É uma troca, tem que estar em equilíbrio, né? A partir do momento, por exemplo, eu entrei na vida dessa pessoa para dar o meu melhor. Então, o que aconteceu? Ao mesmo tempo, eu busquei o ser e não o ter. O ter é consequência de você ser. Eu sempre falo isso. Então, conforme você vai buscando a evolução de consciência, expansão, se aprimorar enquanto ser humano, eu fui elevando, né? E essa pessoa falou, opa, peraí, volta pra cá. Eu quero você aqui. Isso. E aí, você dá, entrega, e vem junto. A pessoa não vem junto, a tendência chega uma hora que você fala, puxa, esse negócio não é pra mim. Que é o que acontece. Assim, muita gente demora pra entender, mas minha personalidade é basicamente assim. Entendi, montei o quebra-cabeça, acabou, pulei fora na hora, entendeu? Então, o que ele faz? Ele quer controlar. E aí, dentro desse processo, o narcisista, ele não aceita perder, né? Ele quer... Você é um objeto, você é uma aquisição para ele. Como ele não tem sentimento, você não passou de um meio para ele atingir aquele objetivo. Então, ele não aceita, e aí, no meu caso... O narcisista, ele tentou suicídio, até para você ter ideia. Ele simulou, né? Ele dramatizou um suicídio. E lá, ele chegou dizendo que havia tentado suicídio porque eu não queria mais ficar com ele. E aí, foi levado a um sanatório, né? E chegando lá, ele acreditou que ia pass the way, né? Que ele ia partir. Foi quando ele... começou a escrever para mim de lá e revelando quem ele era. Eu falei, bom, então ele dizia coisas assim, eu sou um psicopata, eu vivo de enganar pessoas, e se Deus me der uma mulher como você, eu vou fazer de novo, porque eu não consigo amar ninguém. Ele admitiu dizer que não consegue amar ninguém. E eu falei, uau, que pesado, isso foi muito pesado para mim. Né? Então, mas isso aí já foi na etapa final, que é a etapa que eles chamam de... descarte? Não, a etapa final é essa daqui, ó, deixa eu só ver aqui. Hoovering. O hoovering é tentar trazer você de volta, porque eu já tinha saído. Então, ele quis trazer eu de volta para o ciclo de abuso, mas aí ele trouxe, que foi muito sério. Só que aí ele vai fazer pior. Isso. Porque ele quer descartar, ele não quer ser descartado. No caso, eu saí fora. Então, ele disse, não, eu tenho que dizer para as outras pessoas, né, o ego não aceita, que eu descartei. Então, foi uma história extremamente pesada para mim, assim, imagina, depois que eu dei mais um voto de confiança, porque eu fui manipulada, você ainda levar uma facada dessa, né? E aí chega essa fase essas fases finais, né, e que a pessoa começa aí ela tentar primeiro recuperar, tal, colocar a outra pessoa para baixo, tal, e aí é a hora que já, na verdade, tá meio tarde demais, porque a pessoa realmente já caiu a máscara ali para você, e muitas vezes até para as outras pessoas que manipulavam em volta, também começa a cair essas máscaras, né, e aí que entra
essa fase final, que é a ideia da gente divulgar todo esse serviço aqui, toda essa questão dessa ajuda que a gente se propõe, né, para poder ajudar as pessoas e dali. E aí depois que descobriu, realmente estou com uma pessoa narcisista, como que eu vou fazer? Até legalmente, como que você pode procurar um tratamento adequado? Porque infelizmente até o próprio diagnóstico do problema, entender a situação, é muito difícil e às vezes pode demorar anos, porque infelizmente tanto a formação dos psiquiatras quanto dos psicólogos, a grande maioria, eles não conhecem, não sabem. Hoje a gente tem tantas outras doenças aí mais que acabam ofuscando. Você tem transtorno de ansiedade hoje, é uma coisa tão forte, que acaba ofuscando. Às vezes, num tempo, numa consulta, você nem percebe isso, porque tem outros sintomas muito mais urgentes, né? E a gente vai meio... e aí o paciente demora para descobrir essa raiz do problema, né? Muitas vezes você está lidando, por exemplo, a gente está com o paciente, mas a gente não está vendo lá o narcisista. Então isso também, a gente tem uma parte só, né, uma versão da história. Então também tem essa questão, que isso eu acho que aí a gente já deixa de spoiler para as próximas. Como que a gente vai poder lidar passo a passo, tanto, né, medicamente, né, toda a avaliação que você deve fazer, toda a questão fisiológica, né, vitaminas, minerais, questão hormonal, dependendo da idade, tudo isso vai estar muito alterado por esse estresse crônico. Então, como você vai medicamente tratar tudo isso? Com o psicólogo, então, o acompanhamento terapêutico, né, como que vai ser todo esse processo e até a questão também legal, né, como judicialmente você vai resolver esse problema, porque essa pessoa não vai querer que você sair do seu radar. Ela não quer sua felicidade, definitivamente. E outra coisa, só complementando, até porque a fase, quando você sai da relação, você entra na fase da campanha de difamação. Então, assim, você pode ter certeza que você é a louca da história, que você, entende? Então, isso também, a parte jurídica, pode orientar. Eu acho que seria até o caso da gente trazer aqui uma pessoa especializada nessa área de danos morais, possa falar sobre danos morais, porque a campanha difamatória é pesado o negócio, entende? Então, assim, eu tenho acesso de informações do que é falado a meu respeito, e, assim, é lamentável isso, né? Porque você leva uma fama que pertence, na realidade, ao narcisista. Não, e também, assim, na parte de questão jurídica, não só isso, né, essa questão moral, tal, que você falou, mas também como lidar com a situação, porque eles vão continuar perseguindo a pessoa. Eles vão perseguir em tudo quanto é lugar. Eles blefam. Vão querer ir atrás de você. Você quer se relacionar com outra pessoa, eles blefam. Exatamente. Eles vão fazer de tudo para destruir a tua vida. E essa questão persecutória, ela é muito grave, porque é como se você tivesse, né, a pessoa, quem sai, que no caso foi você mesmo, né, Rô? Quem sai fica numa sensação assim, e agora? O que eu faço na minha vida? Para onde eu vou? Né? Como eu vou agir? Quem eu sou? O que tem aqui dentro? Né? O que restou? Porque tem uma coisa da migalha, tem uma coisa assim de... eu me arrastei há tanto tempo, né? E isso a gente fala do tempo, que é uma questão de 1 ano, 2, 3, 7 de convívio, mas tem pessoas que vivem 20 anos, né? Tem pessoas que vivem 2 anos e já percebem. Então vai muito do que você tem dentro, né? Vai muito das suas experiências, dos seus valores, para tentar resgatar isso ao máximo. A terapia junto com a psiquiatria, né? Eu falo, doutor, que é um casamento, né? Mesmo, é uma grande parceria. Por quê? Porque o médico, ele cuida dos sintomas, ele cuida do sofrimento. Muitas vezes a pessoa não consegue sair sozinha, de fato, porque aqui dentro, né, adrenalina, serotonina, noradrenalina, e tantas inas, né, doutora, aí, né, precisam ser acionadas, porque a pessoa foi perdendo tudo isso com relação ao estresse. E a psicologia, ela entra na emoção, na causa. O que teve lá atrás, né? Como a pessoa viveu, como ela está vivendo, quais são os valores que ela pode resgatar, o que existe de ressignificar esses valores e a potência que ela tem. Então, na grande maioria das vezes, né, do tratamento até, eu tenho na clínica mulheres que são incríveis, né, tanto na questão social, na questão feminina, na questão de trabalho, e que vão, assim, para capacho em relação a
essa forma abusiva desse relacionamento, né? Quando o doutor comentou, semelhante atrai semelhante, é claro que, de fato, a gente vai se assemelhar, né? A Cristina Cairo, que é uma pessoa que eu estudo aí há mais de 20 anos, né? Até antes de fazer os cursos com ela fala sobre essa semelhança. E ela fala também, Rô, que foi uma coisa que você disse no início, né, da entrevista aqui, do nosso bate-papo, que é a respeito de o outro só faz comigo o que eu permito. Não existe isso, né, de, então o outro me forçou, o outro... Não, você foi conduzida àquilo. E aí você fala, gente, onde eu tô? Eu falo que o narcisista, ele toca a música e você dança no ritmo. E que ele quer. Eu acho que, assim, o mais importante disso tudo, né, que você está falando, é você reconhecer, de fato, aonde haviam falhas, né, aonde haviam fragilidades, e se responsabilizar por ela. Porque hoje eu tenho outro nível de consciência, e detalhe, quando você sai da relação, escutem isso, mulheres, quando vocês saem da relação com o narcisista, a sua energia que foi sequestrada, ela retorna para você. Por quê? O narcisista, ele suga a tua energia, né? Tanto é que eu vivia doente, a Cristina Cairo fala disso. O emocional afeta muito. Então, a minha potência se voltou para mim, porque o objetivo do narcisista, como eu falei, era que eu ajudasse ele a colocar os negócios da marca que carregava o nome dele em outro patamar. E eu fiz, acreditando que estava fazendo pela minha família, né? Então, ele devolveu para mim isso, e os caminhos se abrem, né? As coisas acontecem, é incrível. E assim, basta uma decisão. Então, acho que escolher ficar no ciclo de abuso é um tiro no próprio pé. Enfrenta o que você precisar. Coloca o pé no chão e diz, sai da frente que eu tô passando, entendeu? É esse o meu recado que eu quero deixar. E enfrentar. E saber, com muita orientação profissional, igual eu tô sendo assistida juridicamente para lidar com isso tudo, é como que você segue. Coloca na mão do advogado e segue tua vida. Que é isso que eu tenho feito, né? Mas a saúde fica comprometida, sim. E aí vem a Mônica, né, com seu conhecimento, ajudar as vítimas, e o doutor que entra com a parte de medicação. E eu hoje nem precisei de tarja preta, graças a Deus. Não, apenas um estabilizador de humor. Pronto, tá ótimo. Todo o restante, né? Que aí teve a questão hormonal, vitaminas, etc. E tal, toda essa parte nutricional, restabelecer. Para poder restabelecer, na verdade, a vítima inteiramente, em todos os aspectos. Então, fisiologicamente, tá? Toda essa questão médica, questão, né, psicológica e tal, e para o paciente, a vítima voltar a achar essa identidade, que você falou, essa energia vai voltar, e cabe a nós também, os terapeutas, a gente pegar o paciente na mão e explicar para eles, olha, isso vai voltar, você não acredita, mas assim, volta só para todos, assim, porque te tiraram isso, porque outra coisa que tem que depois de desfazendo na vítima, é fazer ela tirar isso da cabeça, ela se identifica com o problema. É igual quando o paciente fala assim para mim, eu sou meio depressiva, eu já fico irritado já. E aí eu falo assim, não existe, ninguém fala assim, eu sou meio gripado. Você fala, eu estou gripado. Então quando fala eu sou depressivo, eu falo, não é, você está depressivo. Então tem muitas vítimas de narcisismo que tem lá 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, e elas acham que aquele estado lá, frangalhos que ela está ali, vai ser pro resto da vida. Então é isso aí, mostrar que não tem nada disso. Do mesmo jeito que, às vezes, poucos anos antes será outro, dá para voltar em tudo aquilo. Basta trabalhar isso aí com afinco aí, todo mundo. E acreditar, né, doutor? Acreditar, pedir ajuda. Ninguém sai dessa condição sozinha, né? Então, existe aí, sim, uma assistência, né, dos profissionais da saúde, da questão jurídica. E esse pedir ajuda não significa que você está se humilhando, né, tá deixando para lá, e agora o que vai acontecer na minha vida? Pelo contrário, então é essa coragem que tem que vir, que é uma sobrevivência mesmo, né, esse despertar, e que ele pode ficar cada vez mais forte dentro de você, né, como mulher, como pessoa, né, a gente está falando hoje aqui
das mulheres, no sentido geral, né? Mas existem outras relações também, como o doutor comentou no início, mas desse despertar. Tem um filme chamado Grandes Olhos, que é bem interessante, que fala muito sobre isso, principalmente da relação afetiva, né, abusiva, e quando a mulher consegue ter esse despertar, as coisas vêm, que é exatamente o que a Rô falou, é como se você tivesse um reencontro com você, com a sua alma, com a sua competência, com as suas habilidades, né, essa mulher incrível. Então vem um combo, né, doutora? A gente fala que é um super combo aí. Por isso que, volto a dizer, a psicologia e a psiquiatria, né, em conjunto, esse despertar ele vem mais rápido mesmo. Por quê? Porque a pessoa está em frangalhos. Acho que você utilizou até a palavra correta mesmo, doutor, porque ela está assim, abaixo de capacho. Então, quem eu sou? E aí, bora, né? Bora trabalhar toda essa tá abaixo, pessoa, né? Foi colocado abaixo, mas não quer dizer que aquele é o seu lugar. E Exato. não é, até porque não é. E aí, né, tem essa perspectiva de que é só questão de tempo para sair dali, né? Então, eu queria agradecer a presença de vocês, toda essa troca aí que a gente está só começando a ter muito mais detalhes, mais especificidades em tudo isso que a gente falou, mas acho que no apanhado geral inicial aí já está de bom tamanho, né? Gratidão. Obrigada. Nada. Espero poder ajudar aí vocês, mulheres, que estejam passando nesse momento por essa dor. Não desistam, procurem profissionais e sigam. Vai em frente, go straight. Então, pessoal, até a próxima. Nos próximos podcasts, nós vamos entrevistar outras pessoas que tiveram tipos até diferentes de relacionamento, mas seguindo esse mesmo padrão, outros profissionais de todas essas áreas envolvidas, como a gente comentou aqui. Então, siga aqui o nosso canal também no YouTube e no Instagram, que nós vamos estar sempre atualizando e colocando essas novidades, essas novas entrevistas, tirando suas dúvidas e até aprendendo com as perguntas que vocês tiverem, né, o que ficou faltando, que não ficou tão claro, para a gente, nas próximas vezes, explicar aí, não deixar dúvida para ninguém. E você que gostaria de participar, de vir aqui trazer o seu depoimento, né? Por favor, fique à vontade para mandar a sua mensagem para a gente. Vai ser um prazer enorme. A ideia é que a gente, de fato, consiga ser fator de soma, né, na vida dos outros. E a gente precisa colocar esse assunto na mesa, porque é um assunto que fica muito oculto, e eu acho que as mulheres, a gente deve se apoiar, a gente deve se fortalecer, a gente tem que sim falar esse assunto, propagar, disseminar, porque isso é muito sério, tem muitas mulheres morrendo, né, depressão, vítimas de abuso de todos os tipos, então acho que essa é a oportunidade, isso é a minha missão, e junto com o Dr. Paulo, a gente quer fazer esse trabalho para dar voz às mulheres. E é isso.